Estamos ao vivo aí para mais uma live hoje. E hoje vai ser muito legal, a gente vai conversar com o pessoal do Vida Feita à Mão. Tô só aguardando a entrada aí. A gente vai bater um papo hoje. Tá chegando o pessoal, essa primeira parte aí da live. Como é que tá, gente? Tudo bem? Oi, oi, oi. Oi, Geraldo, tudo bem? Isso aí, galera. Vamos espalhar essa live aí hoje. Vamos quebrar a internet igual o Gustavo Lima. Brincadeira, mas a gente vai fazer um pouquinho. O pessoal do Vida Feita à Mão tá entrando aí. Deixa eu vou pedir aqui para participar. Oi. Oi. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá Bom, Tudo certinho. Oh, legal, Tá legal. Acho que o som tá meio alto. Você tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo meu retorno. Ah, tá. Deixa eu colocar assim. Melhorou? Oi? Melhorou? Acho que dá pra gente conversar. Pega um fone. Mas aí vai ser difícil os dois ouvir, não? Sei lá. não sei, pode ser. É, mas não tá com retorno pro pessoal também? Pessoal, vocês estão ouvindo a minha voz? Deixa eu abaixar o meu, calma aí. Vamos ver? Acho que melhorou um pouco. Pra nós melhorou. A gente melhorou. Antes tava com uma estáticazinha, assim. Ah, legal. Oi, gente, que legal, que bom que vocês puderam conversar aí com a gente. Ah, legal. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço muito de vocês. E finalmente ver os dois aí na frente da câmera, né? É só ela que aparece, eu não apareço, eu sou o back. O cara Não, por trás legal. das câmeras. Tá entrando bastante gente aí, daqui a pouco tá dando eco, eles estão falando. Ah, as outras pessoas colocaram fone, alguma coisa? Como é que o pessoal fez? Não, a gente foi normal, sem fone. Deixa eu pegar o fone. Porque a gente baixou bem aqui. Vamos botar um fone, que daí qualquer coisa... Tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? É, mas aí o pessoal todo que já entrou? Ah, é só entrar de novo. Coloca aí, vai, vamos esperar, aí quem sabe. Tá. Aqui funciona bem. Bastante gente. Tem bastante gente. Semana passada a gente bateu o recorde de 140 pessoas Porra! acompanhando. Foi bem legal. Vou mandar o link aqui pro pessoal nos grupos de WhatsApp também. E aí, como é que tá o ritmo aí? Meio parado. Ó, hoje, segunda-feira, 4 horas da tarde, era para ter aula rolando aqui. Oi? Mariana falando comigo. Você falou que ia tentar botar ela no vídeo também, ela não quis. Oi? Você falou que ia tentar botar ela no vídeo também, ela não quis. Ah, não. Não importa. O Carlos Você tá com começou fone essa aí? jornada de... Pega um. Deixa eu ver se rola aqui se a gente colocar o fone, peraí. Vamos ver. A gente compartilha um foninho aqui. Oi? Oi, Ó. Tá melhor? melhorou? Você tá me ouvindo? Legal? Eu estou, Nós estamos a ouvindo gente tá bem. ouvindo sim. Perfeito. Agora não tá dando eco. Ai, que bom, ótimo. então era isso. Ah, é legal. Então, bora lá bater um papo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui um pouquinho. Então, gente, como eu falei com vocês, a gente está fazendo essas lives aí, conversando um pouquinho com o pessoal da área da cerâmica, algumas coisas sobre assuntos... melhorou. Alguns assuntos técnicos, o bate-papo normal, sem preocupação. E eu chamei vocês hoje aqui, a gente tinha com essa temática de falar um pouquinho sobre o universo da cerâmica como negócio, né?
que eu acho que vocês podem falar bastante sobre isso. E aí, para começar aqui, eu queria saber um pouquinho da história de vocês, como que vocês começaram nessa questão da cerâmica, como que a cerâmica entrou na vida de vocês, depois, lógico, como se transformou em um negócio, se vocês puderem contar um pouquinho. Vou começar falando então, porque Sim, começou comigo. ela é idealizadora, exatamente. Começou comigo a coisa. Não idealizadora enquanto negócio, mas na cerâmica, né? O negócio sempre veio muito da parte dele. Eu sou formada em design gráfico. Na verdade, eu falo que a minha formação ela é meio louca, assim, porque a primeira faculdade que eu entrei foi filosofia. Antes disso, eu tinha prestado vestibular para química. Aí eu fiz design, larguei a faculdade umas 3 vezes, mudei de habilitação de gráfico para produto. No final, depois de muitos anos, eu acabei pegando um diploma de gráfico. E aí eu sempre trabalhei na área de marketing, né? Sempre trabalhei com produção gráfica mesmo, mas em empresas, em departamento de marketing e tudo mais. E acabei indo... Gente, eu vou ficar meio assim, sem ar. Eu tenho uma barriga, então é um pouco avantajado. Detalhe, né? Detalhe, tem que falar, né? A gente tá em 3 aqui, sabe? Tem mais o Matheus aqui embaixo. Parabéns. Obrigada. Eu falo e eu fico sem ar. E aí eu acabei sempre trabalhando em empresas de tecnologia voltado para a área da internet, assim. Eu trabalhava em empresa de desenvolvimento de software e tudo mais. Eu não fazia desenvolvimento de software, eu acabei fazendo alguma coisa de interface e tudo mais, mas não, assim, desenvolvimento mesmo e tal, mas sempre convivi com desenvolvedor a vida inteira. E aí eu surtei. Foi 2015? Final de 2014. Vocês já estavam juntos? Vocês têm quanto tempo? Sim. A gente tá junto faz uns 7 anos já, né? Desde 2013. 2013. Foi em 2015 eu comecei a passar mal. Na verdade, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, que é ali do comecinho de 2015, e eu já tinha tido alguns históricos, assim, com problema de perda de mobilidade e tudo mais no passado, quando eu era mais nova. Mas o meu diagnóstico nunca foi feito e tal, e daí ali no começo de 2015 finalmente saiu esse diagnóstico, e daí eu falei, cara, eu tô me matando, fazendo uma coisa que não é pra mim, então eu vou parar. Aí eu olhei pro Carlos, falei, me sustenta aí uns meses que eu vou achar alguma coisa que eu gosto de fazer na vida. E nessa época eu curtia muito tirar foto de comida, heranças da faculdade, assim. E eu comecei, então, a buscar utensílios para fazer composição para as fotos e tal, e eu não achava do jeito que eu queria. Eu gosto muito de uma pegada mais escandinava, de uma louça mais clean e tudo mais, mas ao mesmo tempo uma coisa mais rústica, né? Uma coisa com uma identidade um pouco mais manual. E eu não achava, naquela época não tinha Zara Home, não tinha... Hoje a gente tem algumas alternativas, né? Mesmo nas peças industriais para esse tipo de coisa. Aí eu falei, bom, vou fazer esse negócio aí, então. Eu sempre fui muito de fazer, né? Eu venho de uma família que é... Assim, a gente faz tudo, gente. Tudo que a gente tem aqui de móvel, de qualquer coisa, a gente faz. Isso é legal. É ótimo, nossa. E daí tem um pouco de conhecimento ali na parte de marcenaria, até elétrica, nananã, quem troca as lâmpadas em casa, né? Sou eu. E aí eu, numa dessas andanças, assim, buscando o curso de cerâmica, eu procurava até pela internet e tal, em Curitiba não achava nada, não estava envolvida no meio, né? Depois que a gente está envolvido no meio, fica mais fácil de encontrar as coisas. Mas um belo dia eu fui numa cerâmica que tem aqui em Curitiba, que chama Cerâmica Jardins. É uma olaria muito grande, muito antiga, assim. Que depois de um tempo, por coincidência, eu acabei descobrindo que é do tio de um dos meus melhores amigos do ensino médio. Tipo, coincidências da vida, assim. E tinha um cartazinho, assim, tipo, aulas de cerâmica. E a pessoa que estava dando aula era um senhorzinho japa, que é o professor Salada, que ele foi meu vizinho durante 17 anos, a gente morou no mesmo prédio. Depois ele foi meu professor na faculdade, eu não fazia ideia que ele fazia cerâmica. E aí tava ele lá, a carinha dele, dou aulas de cerâmica. Falei, nossa, vamos fazer isso aí. E aí eu comecei a fazer aula, e era uma escolinha, eles chamavam de escolinha. Mas a proposta, assim, eram 3 artistas, que é a Patrícia Fumico, sempre esqueço sobre o nome da Patrícia.
A Patrícia hoje dá aula aqui com a gente, de torno. A Elisa Maruyama, as duas são bem amigas, assim, elas têm um histórico bem grande de participação nos salões de cerâmica e tudo mais. Uhum. E o Salada, ele vem da área do design e da arquitetura, então ele trabalhava junto com elas ali numa intenção de trazer mais uma questão de processos de produção, vamos dizer assim. E eles tinham uma cooperativa, os três, né, para produzir pecinhas para encomenda e tudo mais, mas eles também tinham uma proposta muito de arte-terapia no espaço. E era um espacinho assim, sei lá, 3 por 4 metros, bem pequena a sala, só velho fazendo aula. E eu perdida lá no meio. Na época eu tinha lá meus 23, 24 anos, sei lá. E eu sei que eu comecei ali, em 3 meses eles faliram. Nossa! Viu quem que faliu, né? Ai, nada a ver. Eu sei que... Vou falar que você faliu para montar sua escola depois. Ai, que horror. Não, a gente é amigo todo mundo até hoje. Que horror. Eu sei que daí eu consegui, foi bem em final de ano, assim, né? Eu comecei a fazer cerâmica, acho que foi em outubro, e eles em janeiro daí avisaram que não iam mais continuar com as aulas. Eu ainda fiz um curso de torno em janeiro com a Patrícia lá. E em março, se eu não me engano, abriram as inscrições para o Alfredo Anderson aqui em Curitiba, que na época era, né, o único lugar que tinha um curso estruturado, assim, com começo, meio e fim, vamos dizer, bem mais ou menos começo, meio e fim. Assim. Tinha uma emenda. E eu comecei, então, a fazer a aula no museu, consegui uma vaga, que não é uma coisa fácil até hoje. É aquela coisa, assim, que o pessoal que está lá está há muito tempo. Então não sai, né? E não sai, e daí não abre vaga pra gente nova. E aí, assim, eu lembro que na Acontece época algumas que coisas eu... assim em alguns lugares. Eu lembro que na época no site dele estava o calendário de 2 anos antes, assim, sabe? Então era uma coisa, assim, muito fácil de você conseguir informação, né? E para fazer inscrição, você tinha que ir pra fila, tipo, 6 horas da manhã, pra inscrição começar às 10, sabe? Nossa. Porque o povo das antigas ia pra fila super cedo. Vai Aí, se você conseguir queria, uma vaga. né? É lógico. Aí eu consegui uma vaga lá e eu fiquei no Anderson 1 ano e meio. E, na verdade, quem me incentivou muito com a questão de produção foi o Carlos, né? Porque ele sempre teve essa visão mais business da vida. E eu lembro que eu brigava muito com ele, porque ele falava, cara, mó legal as pecinhas que você faz, vamos vender isso aí. Eu falava, cara, não estraga meu hobby, me deixa em paz. E até que a Elisa, né, que foi uma dessas minhas primeiras professoras, ela me mandou uma mensagem, porque a Elisa, ela é bem envolvida com a parte da prefeitura, assim, de projetos culturais e tudo mais. E ela trabalhou no estado muito tempo. E ela recebeu um convite para uma feira livre, que eles iam começar uma iniciativa nova na cidade para tentar revitalizar uma rua que é bem trecheira, assim, de drogadição e tal. E aí ela me mandou uma mensagem, falou, ô, Cíntia, você tem umas pecinhas aí, né? Vai ter uma feirinha, não sei o que, ela é toda cuti-cuti, assim. Sabe aquelas japinhas fofas, assim? Ela é toda pequenininha. E aí ela, não, porque tem uma feira, não sei o que, eu acho que você devia participar. Aí eu falei, Elisa, eu sei lá, né? Eu nunca tinha esmaltado uma peça na minha vida. Nossa. Aí, Aí eu falei, Elisa, tem umas peças aqui que eu tenho prontas, de biscoito, mas assim... Tá tudo sem esmaltar. Ela, não, esmalta aí, vê uns vídeos no YouTube e esmalta. Ela, tá. E, tipo, no museu não tinha aula de esmaltação. Entendi. E aí eu falei, bom, tá, né, vamos esmaltar isso aí. Daí eu comprei uns esmaltes branco e cinza, que eu falei, bom, vamos de cores sólidas e básicas, que no máximo fica, tipo, básico. Esmaltei as pecinhas e fui pra feira. Bem louca. Aí legal. acabou que eu fui 2 semanas e não fui mais, e daí a feira morreu. Mas eu vendi o meu primeiro copinho lá. E aí aquilo me despertou, assim, que o que eu fazia tinha um valor que não era só pra mim, sabe? E aí foi isso. Então, esse negócio que você montou aí hoje, como que partiu essa ideia de vocês montarem o ateliê que você tem hoje aí, a escola, as aulas, como é que partiu de vocês? Vamos fazer isso, vamos... Porque você me falou lá no resumo que você fez que
Você saiu, daí seu marido também vendeu a participação que ele tinha na empresa e vocês resolveram montar um negócio juntos, né? Uhum. Então, na verdade, eu comecei com o ateliê, né, nessa história da feira. Para mim foi assim um divisor de águas ali, porque foi bem engraçado, porque esse copinho que eu vendi foram umas pecinhas que eu fiz e que tinham um certo valor sentimental que eu não tinha percebido, assim, sabe? Porque eu Aham. tenho um processo bem empírico de ir fazendo. Eu brinco que eu não tenho tanto apreço pela peça pronta e muito mais pelo processo, sabe? Então teve toda uma história no porquê que eu fiz a peça daquela forma e tal. E aí eu sei que a pessoa que comprou de mim, ela falou assim que ela falou, nossa, isso aqui tem um valor diferente e tal. E aí ela fazia cerâmica também e tal. E aquilo me despertou, eu falei, poxa, acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido, vamos experimentar. E como eu estava naquele momento de vida, assim, que eu falei, vou experimentar alguma coisa diferente profissionalmente, na época eu estava fazendo bico com decoração de casamento, que foi o que eu usei para bancar o começo da cerâmica, né? Que eu É. tinha meu dinheirinho para comprar argila e tal, fazer as queimas. E aí eu olhei pro Carlos e falei, olha, eu vou investir nisso aqui, não tenho certeza, não sei se é isso que eu quero pra minha vida, mas é o que eu vou fazer agora. Pode ser que daqui a 6 meses eu desista e vá fazer outra coisa. E aí, aqui em Curitiba tem uma feira grande, que é estilo Rosenbaum de São Paulo, sabe? Que chama-se Manu. Óbvio, não no tamanho da Rosenbaum, né? Tanto que a Rosenbaum tá vindo pra cá agora. Já faz uns 2 anos. E eu pensei em algumas peças, em uma linha de peças, produzi algumas coisas, fiz foto, mandei. E aí eles me aceitaram. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que produzir para uma feira. E aí nisso eu comecei a produção sempre muito na área do utilitário, né? Eu acho que por conta Sim, da minha formação de designer, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer peças que não tenham uma função muito clara, assim, sabe? Eu tenho uma entendi. dificuldade na parte artística ridícula. Até por isso que eu acabei saindo do museu, porque lá é produção artística, né? E eu É. tinha um conflito muito grande. E aí, essa primeira feira que eu fiz, depois da feirinha de rua, que acabou não dando certo, né? Nem para mim, nem para a prefeitura, infelizmente. Mas eles revitalizaram a rua, no final das contas, pelo menos. É. E eu acabei metendo a cara para produzir. E aí, eu fazia minha produção primeiro em casa, assim, na casa dos meus pais, na verdade. Eu voltei pro meu ex-quarto na casa dos meus pais, botei lá uma mesinha de porta com cavalete e produzi ali. E aí, depois disso, meu pai se empolgou, resolveu fazer uma edícula no fundo do quintal. E ele falou, não, vou fazer porque daí você monta seu ateliê lá e tal. E meus pais felizes da vida que eu tava voltando pra Ó, casa que deles, né? legal. E aí Porque eu... isso é difícil, né? Muitas vezes a família apoiar, eu acho que é muito importante, né? Porque Uhum, as pessoas. Eu tenho muitos relatos aqui de alunos e coisas assim, né? Que quando começam a se interessar pela cerâmica, acaba tendo até as próprias pessoas em volta delas meio que, sei lá, falando que não. Viver de cerâmica ou fazer cerâmica é um hobby, uma coisa assim, mas a pessoa uhum. sem esse apoio, eu acho que esse apoio é muito legal, muito bacana. Eu, eu acho que eu tive isso, principalmente do meu pai, porque meu pai é engenheiro mecânico, na verdade ele fez eletrotécnica e mecânica, isso tipo há milênios atrás, e ele acabou se aposentando muito cedo, porque era uma época que estava em recessão, o mercado da engenharia e tal, e substituíram ele para um cara mais novo, basicamente isso. Né? E ele passou por um processo muito complicado, assim, de se reencontrar. E ele acabou indo fazer o que ele gostava depois que ele se aposentou, que ele foi fazer faculdade de música, sabe? Meu pai, depois que ele se aposentou da engenharia, trabalhou a vida inteira na Bosch, sabe? Tipo, só empresa grande, cargão. E aí ele acabou indo fazer faculdade de música, fazer curso de fotografia. Então ele via um valor diferente naquilo. Daí, como eu Isso é estava nesse processo, sabe? De sair de um mercado de trabalho formal, que foi muito difícil, porque assim, eu fui criada para ser a pessoa independente, tipo, não dependa de ninguém, ganhe seu dinheiro, faça a sua vida. Eu tinha uma carreira, eu tinha uma perspectiva, eu tava ali, sabe? Mas aí, largar
tudo, foi muito difícil, foi um processo complicado para mim. Tanto que, assim, até eu decidir sair da empresa que eu tava, eu pedi as contas mesmo, por alguns meses, assim, para eu me aceitar depois, tipo, ai, agora eu virei dona de casa, porque daí eu não fazia nada, né? É. Isso para mim foi, assim, bizarro. Não fazer nada, fazia coisas em É, casa, trabalhava em dentro casa. do que eu tinha de visão, né, do que é É que a trabalhar. gente hoje é muito assim, né? Seu O Brasil foi nariz. muito criado nisso, né? Dessa mentalidade de ter que ter um emprego formal, ter que ter a formação. A gente ainda está caminhando nessa questão do empreendedorismo, né? Uhum. Então é mais complicado realmente assim entrar nesse universo de fazer cerâmica saindo de uma condição, vamos dizer assim, estável, né? Você está para Que arriscar também não numa era coisa. nada estável, né? É, mas é aquela coisa, né? As pessoas têm essa mentalidade de que se você. Acho que ainda tem essa mentalidade, se você tem um emprego, principalmente quando é na área pública, então, é a visão de todo mundo. Sim. Isso é Ó, uma coisa que a gente discute muito, né? Que é, viver de arte, isso inclusive é uma das coisas que eu ouvi lá no comecinho, lá naquele ateliêzinho que eu comecei, da Patrícia, que dá aula aqui hoje com a gente, sabe? Eu lembro dela olhando para mim e falando, não, mas não dá para viver de cerâmica. E isso é uma visão que, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas é a impressão que eu fiquei, assim, que nem se falar, o pessoal que é da vanguarda, mais old school na cerâmica há mais tempo, tem muita gente que é servidor público e faz cerâmica também. sim, Então, tem. a cerâmica não é o sustento, né, da pessoa, é a paixão, é o amor, mas a pessoa precisa fazer outra coisa para poder sustentar isso. E no caso, eu não tinha muita opção, porque eu não estava fazendo mais nada, né? Exatamente. Daí eu sei que assim, a escola, né, as aulas se desenvolveram depois quando a gente. O meu irmão, ele abriu um jardim de infância e eu estava assim, por aqui, de estar na casa dos meus pais, porque minha mãe queria tomar cafezinho todo dia, e daí todo mundo queria ficar junto, e eu queria trabalhar. E aí eu falei pro meu irmão, cara, me arranja uma sala lá, pelo amor de Deus. E eu sei que eu fui para dentro da escola, então o meu ateliê era dentro de uma escolinha de criancinhas de 2 anos. E comecei Ficava lá ali. na porta, Eles tinha ficavam uma no porta vidro, de assim, vidro. olhando. Que bonitinho. E aí eu comecei ali, Imagina. sabe? As aulas foi muito por influência do meu irmão. Ele falou, você não quer dar aula para as crianças? Eu falei, tá, né? Daí a gente descobriu que crianças de 2 anos não fazem aula de cerâmica, eles brincam com argila. É. E aí eu comecei a dar aula para um menino um pouco mais velho, ele tinha uns 7, 8 anos, assim, não era da escolinha, mas morava próximo. E aí começou a vir gente da vizinhança fazer aula comigo e não sei, a coisa foi se espalhando. Sim. E aí em 2018, né, o Carlos estava sacudo do marketing, depois ele conta a trajetória dele, se quiser. Não vou começar a contar, senão vai Não, ter senão a umas live vai 3 até horas. amanhã. Basicamente, Relaxa. assim, ele tinha agência, né, ele teve uma agência de marketing digital por 10 anos. No final ali da agência, ele ainda teve uma escola de marketing digital. E aí ele surtou com marketing também. E aí eu tava precisando de ajuda, né? Porque era só eu com aula, com gerenciamento de produção, com financeiro, com marketing, com tudo do ateliê, e a coisa tava crescendo. E eu falei, cara, preciso de ajuda, vem. Sim. E foi sofrido para ele também, né? Mas eu lembro no começo que ele olhou para mim e falou assim, ó, é temporário, tá? É só até eu arranjar outra coisa para fazer. Eu falei, tá bom. Daí estamos aí, Olha né? só. Já agora é o nosso sustento. No começo, até isso é uma coisa que eu quero destacar, eu que acompanhei a trajetória dela, né? Que ela sempre foi assim muito esforçada e por mais que no início eu dei um apoio, digamos, sustentei, né, o início ali, né, mas logo que ela começou a vender as peças dela, fazer as primeiras feiras, ela já se tornou autossuficiente. Então, daí o que ela ganhava, né, com as feiras, ela já reinvestia no negócio, né, e daí primeiro com a produção mesmo,
né? Então, ela produziu, né? Na verdade, eu digo ela porque ela que Sim. efetivamente, né, metia a mão na massa. Eu estava junto ali, né, fazendo a parte do marketing, né? Eu faço a parte comercial, né? Mas ela que efetivamente metia a mão, né, para fazer as produções. E daí a gente começou, né, a fazer produções para cafés, né? Daí depois Uhum. pegou restaurantes, né? Vendeu também algumas lojas em São Paulo. Só que daí a gente, como a coisa do ensino, né, ela começou a trabalhar em paralelo, né, então tinha a questão das vendas, mas as aulas vieram em paralelo. Só que rapidamente isso ganhou volume, né, e se tornou mais Aham. significativo do que a própria produção da cerâmica, porque eu acredito que muito também mérito da questão da Cíntia, que ela é uma pessoa que tem uma didática, para mim, fora do comum, né? Ela consegue pegar assuntos Isso é legal. complexos, né, às vezes, e transformar em algo simples, né? Então, por isso que as aulas cresceram muito rápido, né? Então, ela tem conhecimento bastante de cerâmica, da produção, de produzir, né, 600, 800 peças para um restaurante, só que ela começou, a gente, né, porque daí nessa época eu já estava junto, a gente começou a entrar num ritmo que a gente não queria, que era justamente o que nos fez sair do mundo corporativo, né, que a gente, eu lembro, teve um sábado, 3 horas da manhã, a gente tinha que entregar um pedido para um restaurante, eu estava junto com ela esmaltando peça. E É eu não faço verdade. cerâmica, mas eu tenho que fazer, Mas vamos esmalta fazer. peça. Não, eu esmalto bem. Essa parte eu entendo Modéstia à bem. parte, faço bem. Mas é assim, daí encarando isso como um negócio, né? Já Sim. começando até indo mais para essa linha do negócio, né? Que daí a gente sempre encara. Quando eu entrei junto com ela, né? Eu modifiquei muito o pensamento no sentido que falei, cara, ok, fazer cerâmica é legal, né? Você tem que ter a tua produção autoral, tem que fazer o que você gosta, né? É algo que você tem que ter uma paixão, mas também precisa pagar as contas, né? Essa é a grande realidade, senão você não Verdade. tem como viver integralmente disso, né? Daí você vai precisar, não, eu tenho um outro trabalho, né? E daí à noite, no final de semana, eu faço cerâmica como um complemento, né, de renda, né? Mas a pessoa não consegue se desvencilhar, não consegue alcançar a independência, né, trabalhando só com cerâmica. Então, das duas formas, tanto com produção quanto com aula, a gente conseguiu, né, se sustentar como vivendo de cerâmica. Só que daí, em determinado momento, a gente optou, né, em investir na escola, fazer o crescimento da escola. A Cíntia também, por conta da questão da gravidez, agora deu uma parada na produção, mas a ideia é que futuramente também daí ela até se permita voltar a fazer cerâmica, mas com uma pegada também muito É, mais livre, né? Uhum. Que daí é dentro verdade. do que a gente acredita também ser algo Uhum. mais saudável. Eu vi quando vocês, agora nesse, acompanham aí a trajetória de vocês, eu vi que vocês investiram, né? Vocês compraram os tornos aí para dar aula, tudo, né? Essa parte agora, é bem, bem legal isso aí dessa questão. Eu não sei, para ser sincero, assim, eu falo, lógico, é sensacional. A gente está aqui, eu e a Mariana, somos só nós dois, e tem minha irmã, então a gente não tem funcionário, então a gente faz o que a gente pode, né? A Uhum. gente, Sim, como você falou, hoje a gente faz de tudo um pouco, né? Na parte geral. Aí, assim, já tivemos oportunidade de crescer, de contratar e coisas assim, mas mais uma questão de segurança. Agora há pouco estava conversando com a Carol que sai, e a gente estava falando desse cenário que está acontecendo agora, né? Que a coisa ficou meio complexa agora e a gente tem que ser criativo para poder sim, tentar passar por exatamente. isso e Tem que ser continuar com criativo isso, e né? ter coragem. Né? Então, e a gente estava falando, daí tem aquele outro fator dela, falou assim, ó, pelo menos eu não tenho funcionário e eu não tenho que me Uhum. preocupar com outras pessoas e coisas assim. Eu falei, realmente tem essa questão. Vocês aí já tem gente que trabalha com vocês, né?
Uhum, temos. A gente, na verdade, na época que eu comecei a pegar encomendas maiores, assim, isso faz uns 3 anos, mais ou menos, né? Isso. Que aí, sei lá, pedido de 400, 500, 800 peças, aí eu ainda dava aula, né? Então, não dava conta de fazer tudo É lógico. sozinha. Eu contratei uma assistente. E daí depois mais uma estagiária. E aí, desde que a gente veio aqui para esse espaço, que foi justamente quando o Carlos veio trabalhar comigo, que a gente falou, bom, agora esse é o negócio que vai sustentar a nossa casa, então vai precisar crescer, vai precisar ser uma coisa mais estruturada. Aí a gente começou a investir numa equipe, mas assim, no primeiro momento era muito eu. Eu tinha algumas meninas, eu tinha 2 meninas que me auxiliavam na gestão do espaço, assim, tanto na Uhum. produção quanto com organização, reciclar Organização. argila, assim, a organização de material, de embrulhar peça de workshop, enviar, coisas do gênero, Sim. até algumas pessoas que eu tinha de backup para aula. Então, sei lá, vamos fazer uma viagem, vou dar um curso fora, ou vamos tirar uma semana de férias, eu precisava de alguém para dar aula no meu lugar, né? Então Ah, eu legal, comecei planejamento dessa inteligente. forma. Uhum. E aí, depois que eu engravidei, que foi assim, o marco, desde o começo do ano passado, já o Carlos estava com essa ideia, vamos investir na escola, vamos investir só na escola, e eu não posso largar a produção, porque que tipo de ceramista eu serei se eu não estiver produzindo? E ele, cara, mas a escola é, tipo, você gosta de dar aula, é uma coisa que te brilha os olhos e ao mesmo tempo é uma coisa que dá um retorno pra gente conseguir ter um sustento mensal ali, né? Então vamos investir na escola, então. Eu falei, mas quem que vai dar aula? E a gente aumentando a quantidade de turmas, porque daí a demanda começou a aumentar. É muito engraçado isso, porque eu falo que quando ele veio trabalhar comigo foi muito nítido, assim. A gente sempre teve um investimento de marketing, né? Porque É, é a nossa praia, né? O que a gente veio então dessa é isso que eu ia área. falar com você. E Essa área aí, de marketing de vocês. só terminar esse raciocínio, a gente fala de marketing. E aí eu sei que assim, foi o Carlos olhar para mim e falou: beleza, a partir de segunda-feira que vem, eu não vou mais para escola, para agência e eu vou pro ateliê. Tá bom, tá bom. Cara, segunda-feira triplicou a quantidade de contatos sem a gente mudar nada. A Parece que energia, tipo, a né? energia do universo conspirou Que a legal. favor, porque agora tem uma pessoa a mais trabalhando, sabe? Sim, Olha que impressionante. Então foi muito louco, assim, a gente sempre trabalhou muito, sempre foi muito esforço, mas ao mesmo tempo a coisa sempre fluiu. Sim. E Então, quando a Cintia, é impressionante, quando ela não quer, eu às não vezes acontece. pego alguma iniciativa e falo, vamos fazer isso. Daí eu vejo que ela tá assim, meio, tá, vamos, tal. Cara, o negócio não flui. Daí quando ela abraça, ela fala, vamos fazer, daí o negócio flui. É impressionante, assim, a energia dela no negócio. Isso eu falo para ela, eu olho, às vezes não tá dando certo, eu olho para ela, vamos, né? Se empolga para o negócio dar certo. Então, é muito engraçado isso. Por exemplo, no momento que a gente queria aumentar, que eu queria aumentar as turmas, né? Que a gente estava tendo uma demanda grande, só que ela estava insegura ainda, né? Até de uma sobrecarga, de não ter outras pessoas, porque isso a Cintia ela é muito exigente, assim, até com as professoras junto que nos ajudam aqui, que trabalham com a gente, e ela cobra muito essa questão do ensino de qualidade da cerâmica, né? Por mais que a pessoa venha fazer por hobby, né? Mas não é simplesmente a pessoa vem, você deixa ela lá, larga e ela faz o que ela quiser, né? Ela cobra isso, que ensine a técnica, que a pessoa se desenvolva, não é para ela passar o resto da vida, né? Como simplesmente um passatempo, né? Então, tanto que tem muitos dos nossos alunos que começaram como hobby e que hoje, né, já tem marcas próprias, alguns já estão a caminho de viver de cerâmica, né, ou vendem em paralelo, né, mas essa sempre foi uma preocupação muito grande com a Cintia. Então, quando a coisa ainda não estava dentro da expectativa dela, né, de ter realmente qualidade do serviço, das aulas, a coisa não andava, era impressionante. Daí ela arrumava tudo, arruma dentro, não, agora eu confio, tem pessoas,
hoje, graças a Deus, a gente tem também pessoas espetaculares que trabalham com a gente. Tem a Raíssa, tem a Patrícia, tem a Sandra, tem a Camila, tem a Anne-Marie, né? Então, assim, acho que não esqueci ninguém, mas são pessoas, assim, que nos apoiam, que compraram junto, né, a ideia do ateliê e, principalmente, o ideal, né, de fazer a cerâmica alcançar a projeção nacional. Então, isso é um propósito que a gente nos colocou, né? Na verdade, ele aconteceu. Eu acho que a gente não almejava isso, né? Mas as coisas foram caminhando para tal, né? Então, hoje, pela visibilidade que a gente tem, né, até no Instagram, agora está com o canal no YouTube, né? E assim a gente sente que o mercado, né, de cerâmica em geral nos últimos anos cresceu, né? E eu acho que a gente tem uma parcelinha aí, né, de participação, de mérito também porque a gente, inclusive falando, né, a questão do marketing, né, que você perguntou, eu trabalho, né, a gente faz todo o nosso marketing, né, sou eu e a Cíntia, né, eu faço mais a parte de campanhas pagas, então hoje a gente bota dinheiro mesmo, né, então às vezes quer vender o curso, quer vender a aula, a gente faz patrocinado mesmo no Instagram, né, principalmente. Mas assim, é uma coisa que a gente trouxe muita gente que não era, que a gente chama da bolha da cerâmica, né? Então, pessoas que não tiveram ainda, nunca tinham tido nenhum contato, né? Pessoal, às vezes, da área da arquitetura, área de design, ou mesmo a gente tem pessoas que são advogados, que são médicos, que querem fazer cerâmica como um hobby, e a gente conseguiu simplificar, né, a linguagem, principalmente, até que a gente criou o slogan que ficou famoso, vem fazer cerâmica, né? Então, assim, é algo que desde o início, na verdade, a Cíntia que criou, né, esse vem fazer cerâmica justamente para tornar isso mais acessível às pessoas, né? Falar, você pode, é acessível para você também, né? Não é oficina, às vezes criar um nome assim que afasta a pessoa. A gente sempre queria aproximar isso das pessoas, e isso a gente vem conseguindo, né, fazer um trabalho legal, e claro, não é só nós, você também faz um trabalho espetacular, outras pessoas aí ao redor do Brasil, mas que a gente está conseguindo aumentar o número de pessoas, tanto fazendo cerâmica, como valorizando o trabalho do ceramista, né? Isso está ligado às duas coisas, né? Eu sempre falo assim que a cerâmica, em termos, elas precisam chegar no gosto das pessoas, que tem que entender o processo, ver como é que é uma cerâmica, para valorizar todas essas etapas. E a coisa mais legal que tem é assim, quando você traz um aluno, você, além de trazer um aluno, você traz toda a família dele que está no entorno dele também para conhecer a cerâmica, muitas vezes amigos, porque ele acaba fazendo aquilo com tão gosto, gosta tanto, e ele vai dando de presente, vai mostrando para as pessoas vão vendo no olhar dela, no gosto dela, como é interessante aquilo, aquela cerâmica, que muitas vezes é uma coisa diferente, é como você pegar uma caneca, sei lá, uma coisa assim que não é o tradicional, né? E aí você dá isso para uma pessoa e a pessoa olhar para aquilo e começar a ver cerâmica. Isso gira um todo, né? Porque daí já tem pessoas que vão consumir, pessoas que vão ser alunos, e a cerâmica começa a dar esse movimento. Para mim, eu nasci dentro da cerâmica, vivo a minha vida dentro da cerâmica, e eu vim para São Paulo num período assim que a cerâmica ainda estava bem no começo, assim, o boom, e depois foi aquele boom enorme assim, de pessoas buscando conhecimento, aulas, ateliês para aprender. E aquela coisa, é o que você falou aí. Quando você ensina de uma maneira que você cativa as pessoas, que você mostra que você está a fim de ensinar, o que eu falo, ensinar sem segredo, porque as pessoas encaram. É porque a gente está numa... quantos anos vocês têm? Desculpa a pergunta. Eu tenho 37, a Cíntia tem 31. Então, eu tenho 36. Quer dizer, tipo, se você for pensar no mundo da cerâmica aqui, a gente está, né? Eu fui por muitos anos. É jovem.
Então, eu fui por muitos anos descredenciado, até pela idade, sabe? Tipo assim, pô, esse cara não Uhum. sabe nada, ensinar. Então, para conquistar um espaço, para você mostrar que é assim, eu acho que isso foi conquistando no dia a dia, principalmente com os alunos. Eu não Uhum. tenho um aluno que não passou comigo que possa falar alguma coisa sobre aquilo que eu ensino. Então, isso eu acho que é legal. Quando você se propõe a ensinar, se propõe a abrir um ateliê para ser escola, para dar aula, eu acho que é aí que tá. Se você abrir um ateliê para dar aula, não existe segredo, gente, porque Sim. se você tá para mostrar o que é a cerâmica, você vai querer deixar algo Sim. evidenciado lá que é segredo. Isso eu É. acho um absurdo, né? E eu acho que a gente ainda tem um. Vou falar problema porque é a palavra que me vem à cabeça, não sei se é a palavra certa. Mas uma questão, né? Que assim, Isso. a gente não sabe tudo. Quanto mais você faz. A cerâmica é tipo aquela coisa assim, existencial do quanto mais eu sei, mais sei que eu nada sei, sabe? Eu não sei Porque se é com muito. você acontece isso, desculpa, mas para mim, as aulas e os alunos me instigam, eu aprendo demais com eles, porque, Muito! É o que eu nossa, mais falo é pra tremendo. ele. Eu chego num ponto assim que eu brinco assim, né? Tem hora que a gente está tão saturado de cerâmica que você não quer entrar num Pinterest da vida, como muitos fazem, e ficar vendo cerâmica. Mas aí, de repente, o aluno te manda uma mensagem: olha, como é que é essa peça aqui? Como é que faz isso? Como é que é isso? Isso te instigar você, isso eu acho que é aprendizado. Então, se você fechar, você não vai conseguir Não, eu crescer, acho né? que dar aula, pra mim, é a maior escola. A maior de todas. Porque eu brinco assim que isso eu ouvi da Soraya, que é uma professora, que foi minha professora de cerâmica em alguns cursos, assim, uma artista aqui de Curitiba. Que a gente não precisa errar tudo. Que você tem uma turma com 10 alunos, eles vão errar coisas por você e você vai aprender É com o erro legal. deles e você constrói junto, sabe? E É ao uma mesmo boa. tempo, é a criatividade de outras 10 pessoas, coisas que você Sim. jamais pensaria em fazer. E eu acho que, eu não sei, é que eu tenho uma coisa muito. Eu estava até conversando com a Patrícia hoje, isso, porque as meninas estão vendo os editais de todos os editais de concursos e coisas de cerâmica que estão rolando, da caneca, o Aham. O negócio lá do passarinho. Caio, da hashtag, os Aham. passarinhos, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não tô sabendo de nada, me atualizem, né? Porque, assim, eu não tenho um background teórico de cerâmica. Sim. Que nem assim, tipo, pegar a Amanda. Cara, a Amanda é um crânio nos materiais e nas argilas, e tipo, A nossa, eu sou enciclopédia, né? fãzíssima. Uhum. Mas assim, você me dá um material técnico para ler, eu vou dormir em 2 minutos. É Eu sou verdade. muito empírica, eu sou muito da observação e do experimento, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, que eu me lembro de todas as aulas de química, biologia e física que eu tive na minha vida, em todo o colégio. E eu tenho um raciocínio muito lógico, muito exato, assim. Talvez por eu ter sempre estado dentro de um ambiente de desenvolvimento de sistema com gente muito nerd, assim, então, a cerâmica, para mim, eu busco entender muito os processos. E aí, eu acho que a minha forma de ensinar, a didática, é justamente porque eu não sou de uma área de exatas, mas eu entendo. Então, eu consigo fazer esse transporte, sabe? E explicar para a pessoa por Uhum. que aquilo está acontecendo. E quando eu não sei, eu falo, cara, não sei, vamos descobrir. É isso. É Exatamente. isso. Eu acho Essa é a que, eu ideia. acho que esse assumir que você não sabe é a melhor coisa, porque a gente tem muito. Você passou por isso com certeza, acho que todo mundo passou por isso na cerâmica. Ah, não, porque essa aqui é a lei universal. Se você não fizer desse jeito, tá errado. Aí você fala, tá, mas eu vi diferente. É. É daí, né? E A aí. questão, eu lembro, por exemplo, uma das coisas que gerou uma polêmica, isso já há alguns anos atrás, que a Cíntia, por uma questão de necessidade, né? A gente teve lá um pessoal uma vez da Globo lá que entrou em contato para fazer umas peças lá para eles para uma minissérie. E daí, só que precisava fazer para ontem, um conjunto Tipo, lá uma de semana, café, assim. uma semana. E daí a Cíntia, Nossa. ai meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Daí ela falou, ela tinha ouvido, não sei se você viu em algum IG, algum gringo, não sei de onde, mas a questão da monoqueima, né? E ela falou, cara,
eu vou fazer monoqueima. Tipo, e daí entrava... Aí eu fiz 2 conjuntos, né, para ter uma sobrinha ali. Nossa, tem uma Exatamente. história muito parecida. E meteu na monoqueima, e aquilo foi uma época assim, as pessoas olhavam e falavam, você é doida, como assim? Você não vai fazer o biscoito dessas peças? E não, porque tem que fazer o biscoito, né? E daí ela falava, mas por quê? Tipo, não é, né? Claro, tomou todos os cuidados do mundo, no final deu certo, tipo, saíram umas peças super boas, né? Mas eu lembro que na época, até no Instagram, despertou bastante o interesse das pessoas, né? Que elas vieram questionar, ai, como você fez? Que sempre me falaram que precisava ser assim, uma queima antes, uma queima depois, né? Então, esse é um exemplo, né? E eu não faço cerâmica. Eu só estou relatando os casos, Vai tá? fazer. Mas, assim, como eu sou uma pessoa que tem esse olhar de fora e tem um olhar também mais do negócio, né? Eu olhava e falava, tá, testa, tipo, o Experimenta. máximo, Eu acho o que a máximo, palavra do né? ceramista é essa, né? Tem que testar, experimentar. Eu acho que a gente não pode estar fechado a, né? Tem que ter a mente aberta, tem que ver tudo e experimentar. Eu acho que é o caminho. Nossa, para mim, assim, no meu caso, como eu sobrevivo, eu tenho que ser muito inventivo. Tanto tudo quanto é parte. Na parte de materiais, de cerâmica, de ferramentas, de tudo. Aí a gente tem que sobreviver disso. Então é um processo que, para mim, gente, eu não passei por essas fases que você passou. Eu já estou dentro disso. Então, Uhum. dia que eu acordo, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa para me virar e fazer. E hoje a gente estava ouvindo sobre os signos, né? Eu sou gêmeos, aí estava falando lá que a pessoa gosta de fazer, de criar, meu trabalho, eu acho isso. E a cerâmica me possibilitou isso. Porque é um universo muito vasto, né, cara? Muito vasto. Não adianta você não se concentra em uma coisa. Faz 20 e tantos anos que eu faço e a cada dia descubro coisa nova, diferente, e jeitos, e madeiras, e ferramentas. Eu acho que isso é legal. E aí, Uhum. nesse ponto de negócio, né, que a gente está falando, que está vivendo, eu acho que é muito isso. As pessoas precisam entender um pouquinho desse o todo da cerâmica, porque não existe só o sobreviver de produção de peça, você só vender suas peças. E se só vender suas peças, você tem que saber ser criativo para vender, porque muitas vezes você faz esse papel também. Para quem está começando, para quem está no meio, a gente acaba tendo que fazer um pouquinho de cada coisa. Lógico que eu acho que assim, tem hora que você não faz bem aquilo sozinho, é hora de você buscar a ajuda de outras pessoas que têm melhores capacidades que Claro, você fazer, né? E aí eu claro. acho que é isso. Para ser sincero, assim, eu penso assim, a gente está numa fase muito difícil, vai mudar muito depois quando tudo se normalizar, eu acredito que vai, porque tá muita gente aí, o medo tá geral, né? Sim. Mas a cerâmica, ela sobreviveu a milhares de anos e eu acho que a gente, de uma maneira, a gente está fazendo a nossa parte para fazer com que ela continue sobrevivendo, né? O dia que você mandou aquela mensagem lá, assim, a gente conversou, eu não sei com quem que eu conversei pelo Instagram, e a gente estava falando de negócios lá e você estava falando sobre como é que estava aqui em São Paulo, como é que estavam aquelas coisas, e aí você falou Uhum. assim, se a gente ficar... Eu sei que é difícil, principalmente quando vocês estão num negócio que você tem que sustentar outras pessoas, começa a se tornar mais complicado, e aí começa a ficar mais difícil, né? Então, assim, transformar, lógico, passar do hobby para um trabalho, essa mudança, começa a gente... Até fica aquela coisa meio chata, né? Você já começa a entrar numa rotina que começa a ficar meio difícil porque você volta naquilo que você já estava fazendo. Mas eu acho que Uhum. é isso aí. Eu acho que é uma coisa que a gente conversa bastante, assim, porque, eu não sei, eu acho que como a gente acabou criando, eu falei até pro Carlos, estava lavando louça hoje, aí eu falei, cara, agora eu sou uma marca, né? Tipo, as pessoas conhecem a Cíntia, tipo, não a pessoa Cíntia, né? Mas a escola da Cíntia, tal, enfim. E é engraçado porque as pessoas veem onde a gente está
E, poxa, a gente sustenta a casa com cerâmica, a gente tem funcionários, a gente investiu uma grana em torno no final do ano passado, porque a gente passou o ano inteiro juntando dinheiro para poder comprar os tornos, sabe? E a gente conseguiu juntar dinheiro para comprar torno, fazendo cerâmica. Então, E aí as pessoas desconsideram o que veio antes. Exatamente. A gente A recebe trajetória. muita mensagem, dá pra ganhar dinheiro. Será que dá? Eu tô ganhando, amigo, tô tipo, sustentando minha casa, não tô milionária, obviamente. Não sei. lógico, sim. A situação está difícil para todos nós, né? Mas assim, a gente não passa necessidade, graças a Deus, né? Então, assim, dá. Só que você tem que encarar isso como um negócio, é isso que você estava falando. Sim. Você vai fazer peça, é gostoso fazer peça, é uma delícia fazer peça. É frustrante? É frustrante quando você tira uma fornada, perdeu a fornada inteira, é um saco. E o que isso significa enquanto negócio? Prejuízo. Putz, Sim. então vamos ver o que eu faço para não perder a fornada, não porque eu vou ficar dodói por causa disso, mas porque isso vai me custar no final do mês, entendeu? Sim. Eu vou investir em algum equipamento, quanto custa? O que isso vai me trazer de retorno? Ah, não é só, tipo, vou comprar uma ferramenta nova. Uhum. Nossa, se fosse legal, eu ia ter um griffin em cada um dos meus tornos, gente. Mas não tem. Ia comprar aquela da Scut, que é aquele chimpo. Eu comprava uma extrusora da Chimpo a vácuo. Claro. Meu legal, sonho de né? consumo atual. Mas aí é aquela coisa assim, que nem o próprio torno, né? Eu sempre fiz modelagem manual, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar um torno. Quando eu comecei a fazer cerâmica, eu não tinha dinheiro, ninguém investiu em nada. Tudo que a gente tem aqui, cada esteca que tem no ateliê veio com fruto do trabalho na cerâmica. Sim, a gente nunca teve nenhum investimento. Nunca fizemos empréstimo, nada. Nunca fizemos empréstimo nem nada. No começo, como a Cíntia mencionou, eu ajudei ela mais na questão. Sustentava a casa. Sustentava a casa. Mas o ateliê em si, ele nunca teve investimento externo. Foi só. Foi meu, na verdade, né? Que nem eu falei, eu trabalhava fazendo arranjo de flor para casamento. De bico no final de semana, e esse era o dinheiro que eu comprava argila e que eu pagava queima. Basicamente, esse foi o investimento que eu fiz no ateliê, né? Ter um trabalho paralelo para sustentar o meu hobby na época. Sim. Mas, por exemplo, os tornos, eu comecei a fazer modelagem manual e acabei me especializando mesmo em placa, porque era a forma que eu tinha de produzir. E aí, até o ano passado, tipo, eu não tinha um torno. Eu nunca tive um torno. Eu comprei meu primeiro torno em outubro do ano passado. Sim. Fez aula, foi para fora, foi para Espanha, fez aula lá, mas não tive próprio torno. Nunca pratiquei, tanto que o povo fala, mas eu vou te falar, eu também, não é assim não. Eu fui ter o meu ateliê e o meu torno, os meus equipamentos, depois de, vai fazer, acho que, não sei calcular, mas acho que uns 5 anos, isso eu tenho 20 anos. E você faz cerâmica desde que você nasceu, né? Desde os 13 anos de idade. Mas eu sempre fui aquilo. Eu vim de uma origem muito humilde, minha família, pelo contrário, muito humilde. E eu sobrevivia, mas assim, sempre trabalhei em outros ateliês, sobrevivendo desse processo. E aí até um momento que a gente conseguiu juntar o dinheiro, comprar os nossos equipamentos. Hoje a gente tem o ateliê que a gente sustenta aqui, a nossa casa, nosso carro, tudo é fruto do trabalho nosso, de cerâmica, né? E assim, não sei, gente, é um processo que as pessoas precisam pensar um pouco no todo, né? Tem que analisar várias etapas, porque realmente, assim, não vou dizer que é fácil, de jeito nenhum é fácil, mas não é possível, né? Não. Mas nada é fácil, né? Mas conta a história. Não, é que assim, a gente recebe muita pergunta, né, do pessoal, principalmente no Insta, assim, tipo, mas o que eu faço? Porque eu não quero perder dinheiro, porque eu não quero... Então, cara, você está começando, você vai se frustrar, você vai precisar investir. E assim, é aquela coisa, você não se torna médico em um mês. Então, por que as pessoas querem se tornar ceramistas com 3 aulas? Não faz sentido nenhum. É que é justamente aquilo que você estava comentando agora há pouco, eu acho que isso é uma coisa que é uma bandeira que eu sempre busquei trazer, assim, que é divulgar o que é a cerâmica artesanal e como ela é feita. É mais uma questão de conscientização
até para o público consumidor, porque foi a minha primeira dificuldade, né? Você chega, apresenta um orçamento para um restaurante e ele fala, meu Deus, isso aqui é tipo 10 vezes mais do que eu vou pagar ali em Campo Largo, que aqui é a nossa cidade que tem a fábrica de porcelana, né? Porque a porcelana que eu vou comprar na Camicado é metade do preço disso. Por que eu vou pagar tanto num prato? E aí você precisa fazer a pessoa entender que aquilo não é um prato. É que nem você estava falando da tua caneca ali atrás, quando as pessoas dão de presente. A energia da peça é outra, porque tem todo um processo, tem uma pessoa que fez aquilo, sabe? Com uma intenção, com uma vontade diferente do processo industrial. Sem desmerecer o processo industrial, porque eu acho que ele é ótimo também, mas cada um no seu lugar, né? Sim, eu acho que é isso. É isso, essa questão de valorizar as pessoas entenderem o processo, né? Que a gente... Aqui as pessoas ainda consideram a cerâmica muito primitiva, né? E aí... cara, é comparado assim, tipo assim, pegar uma cerâmica, comparar com um vaso, um vasinho de planta, aquela coisinha assim, é isso que vem muito na mente das pessoas que não entendem. Então, explicar para um leigo que é uma cerâmica, o processo que a gente tem que fazer para chegar no produto final é muito... Nossa, gente, é muito complicado. Então, quando você traz mais gente fazendo, mais gente gostando, admirando, colocando a mão, dando valor, isso só tende a crescer, né? Eu acho que, assim, a gente não pode parar, né? Esse é o movimento que a gente tem que construir a partir de agora, né? Porque está vindo numa onda muito legal a cerâmica. Eu acho que está vindo numa onda muito legal. E a gente precisa agora continuar com isso. Eu acho que é aí que entra essas iniciativas de vocês, que muitas vezes alguns ateliês e outras pessoas sentem, vou usar a palavra inveja. Eu não sinto inveja, eu sinto um orgulho. Eu adoro quando a cerâmica aparece na televisão, ou um ceramista tá mostrando, porque, gente, a gente brincou um dia, nesse universo de, sei lá, vamos arredondar para 200 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas comprando cerâmica, a gente não tem produção de cerâmica no Brasil para abastecer isso. A gente não tem cerâmica mesmo assim. Então, isso eu estava conversando com o Makoto, a gente estava conversando sobre isso. Então é isso. Esse papel que vocês fazem hoje na rede social, advento do marketing de vocês, que isso é legal, vocês estão trazendo experiência de vida para essa área e fomentando, aumentando, isso é muito legal. Eu acho que isso só tende a melhorar para todo mundo. E te juro, você poderia estar aqui do meu lado, aqui em São Paulo, que para mim seria fantástico, gente. Eu acho que é isso. Aí depois vem toda aquela questão, né, de identidade de cada um, de material que produz, como que ele vai fazer, você vai empregar a sua característica, os seus métodos. Então, é isso. Tem espaço para todo mundo e tem espaço para muito mais, desde que a gente pense na cerâmica e não pense só no individual. Eu acho que é um mercado, né? A gente tem muito... Eu falo muito isso. Até para as minhas alunas, assim, que às vezes vêm com, tipo, mas... Daí, como é que eu vou fazer? Você é só mais um no mercado? Eu falo, cara, é uma produção artesanal. Se você se coloca no que você faz, não existe cópia. A pessoa ela pode até reproduzir a tua peça, mas você é a identidade que está sendo passada através da tua peça, né? E eu acho que ano passado rolaram vários bafafás, assim, com cópia, plágio e não sei o quê, né? E eu acho que, beleza, você copiar uma peça num processo de aprendizado, tá ótimo. Vai, fala com a pessoa, se inspira, pergunta. Tem gente que não fala como fez, mas tem gente que fala, e daí você aprende copiando. Mas assim, diz que é cópia da fulano de tal, e que você está fazendo isso para aprender. Não diz que é seu. Mas, depois disso, porque a gente não aprende do zero, né? A gente aprende reproduzindo. É a base da comunicação. A gente não identifica uma coisa, a gente não tem referência nenhuma. Então, se a gente precisa reproduzir as peças de outras pessoas para aprender, tá tudo bem. Mas depois disso, você desenvolve a tua linguagem. Você desenvolve a tua forma de expressar, você coloca a tua mão naquilo, e aí fica único.
O papo tá super da hora aqui, já passou 1 hora. O Instagram vai cortar a gente agora aqui, em 15 segundos. Aí, pessoal, a gente volta, tá? A gente volta para continuar, porque ainda tem um papo aí para a gente falar de vários assuntos aí, depois abrir as perguntas. Então, vamos voltar, tá? Vai cortar agora, mas a gente volta daqui. É só